Então, com a graça de Deus, damos início a esse estudo. O título: Perda das Liberdades numa Era Iluminada. Mas ao final desse estudo, leremos um texto que Ellen White faz essa referência, né? Uma vez que sabemos que houve perseguição religiosa durante a Idade Média, houve então durante a chamada Idade das Trevas, né? Supostamente uma época de, então, tanto ignorância secular como religiosa, em muitos aspectos. Muito do que tinha se avançado durante séculos antes, durante o período do Império Romano, por exemplo, se perdeu também conhecimento ao decorrer desses séculos. E Ellen White nos traz a revelação de que se repetiria tudo isso numa era iluminada, cenas de perseguição, de coação, de censura. Haveria tudo isso novamente. Mas Ellen White, ela faz essas declarações muito bem embasada no que as profecias de Apocalipse nos apontam. Vamos ler então alguns textos iniciais na Bíblia. Em Apocalipse 11, os versos 7 e 8 é o primeiro texto, para entendermos um pouco mais sobre que forças, que poderes estarão atuando nos últimos dias. Então aqui em Apocalipse 11 é uma leitura muito significativa que nos traz na história uma guerra contra a Bíblia na figura das duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. Aqui nós vamos dar um rápido repasse nesses símbolos, né? Não vamos entrar em grandes detalhes. O tema de hoje realmente ele dá o seu início a partir de pressupostos adventistas, né? Então, se assume certas coisas como corretas. Então aqui essa guerra contra a Bíblia, se nós formos procurar na história, ocorreu em especial na Revolução Francesa. E aqui no verso 7 diz assim: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. Então, apesar dessa guerra que haveria contra a Bíblia, queriam destruir, acabar com a fé cristã, não ocorreu isso. E na continuação dos versos é dito que haveria uma elevação, então, dessas duas testemunhas. E de fato é depois disso que surgem as sociedades bíblicas internacionais, espalhando milhões e milhões de exemplares, então, da Bíblia pelo mundo. Traduções sendo feitas em diversas línguas, dialetos. Depois de 1575. Aqui, então, nós temos esse período da Revolução Francesa que dá início em 1789. E aí, então, fica por 3 anos e meio nessa condição. E depois disso, há uma situação melhor. Houve também, dentro desse 3 anos e meio, se nós formos pegar desde 1789, 10 anos de revolução com bastante mortandade. Mas o ponto que eu queria ressaltar aqui é que essa força que a gente identifica na história, comenta sobre ela não ficou presa no tempo só naquele fato. A sua influência se estende até os nossos dias. Então, o que seria a besta que sobe do abismo?
não é meramente nós entendermos um símbolo da França revolucionária, ainda que a sua origem seja essa. Mas essas ideias foram o quê? Foram exportadas para o mundo. Então, as ideias iluministas, ideias ateístas, então, que combatiam a Deus, críticas da Bíblia, colocando fora, então, de uma ideia de inspiração. Temos, então, várias correntes de pensamento que surgem a partir daí. Nós temos o evolucionismo, que surge na primeira metade do século XIX. Nós temos o comunismo surgindo como uma ideia ateísta e também de igualdade, aonde na realidade já vinha da Revolução Francesa. Só que na Revolução Francesa eles se consideravam socialistas utópicos. Eles não achavam que era possível alcançar realmente essa igualdade pretendida. Não era algo que poderia ser transformado em realidade, ainda que buscado. Mas a partir de Karl Marx, nós temos o chamado socialismo científico, assim é chamado, aonde é proposto métodos, táticas, formas para se alcançar isso. E aí nós encontramos todas essas influências contrárias à fé verdadeira surgindo a partir desse período, já no início do tempo do fim, que se deu a partir de 1798. Então, apesar que a Bíblia seria exaltada, seria espalhada, haveria forças influentes contra. E aí eu gostaria de destacar também, em relação a isso, um outro aspecto que surge, o espiritismo moderno. Começando lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, tal como profetizado por Ellen White, aquelas batidas misteriosas, né, na parede. Daí tem o seu início aquela velha ideia do paganismo, da feitiçaria, mas agora uma nova roupagem, e por isso chamamos de espiritismo moderno. Todas essas influências que eu comentei agora abarcam essa besta que sobe do abismo. E aí nós vamos agora para o capítulo 13, os versos 1 a 4, para ver uma outra influência. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Queria destacar primeiramente a figura do dragão, que já aparece no capítulo 12. Também aquele dragão é dito lá que ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E é esse dragão, segundo aqui a leitura que nós vemos no capítulo 13, é ele então que concede o poderio para essa besta que sobe do mar. O seu trono agora, ele é transferido para a besta que sobe do mar. O que seria essa ligação de uma figura, de um poder com o outro? O dragão de 7 cabeças e 10 chifres representa a fase inicial de Roma, ainda como Roma pagã. E aqui nós temos já a fase de Roma papal, como a besta que sobe do mar. Então, indiretamente, o dragão ele não é um outro poder à parte. Por isso que nós não vamos contar.
O dragão ele se relaciona com a besta que sobe do abismo, à medida que é o paganismo travestido agora de uma outra forma, e também ele se relaciona com Roma papal, que é então agora o paganismo convertido em cristianismo, de modo que há esse sincretismo religioso, aonde o catolicismo ele pega elementos do judaísmo, do paganismo e do cristianismo. Aqui nós vemos então esse poder que ele surge. Nós temos aqui, se fôssemos ler até o seu período, aqui é dado os 42 meses, né? Em outros lugares é dado 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, todos se referindo ao período de supremacia papal de 538 a 1798, quando há o aprisionamento então do Papa pela mão do general Berthier, general então do imperador Napoleão Bonaparte. E aí nós vemos que a partir disso, segundo a revelação bíblica das profecias, tem início o tempo do fim também, aonde o conhecimento se multiplicaria. E aqui nós não estamos falando simplesmente de conhecimento secular, mas o próprio conhecimento das profecias, das escrituras, seria melhor compreendido a partir daí. Início também do quê? Da primeira mensagem angélica. Agora sim, o período correto para já anunciar a breve volta de Cristo e o seu juízo iminente. Vamos agora, irmãos, aos versos 11 e 17 do mesmo capítulo. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui nós não vamos entrar nos detalhes, mas em linhas gerais nós sabemos que a besta que sobe da terra, mar, são povos, e a primeira besta surge justamente na Europa, um lugar cheio de povos, nações, mas esse num lugar isolado, sobe da terra, o contraste entre o mar. Nós sabemos que é figura então do poder que surge por volta da mesma época também de todos esses eventos, fatos que nós estamos comentando, históricos, surge também os Estados Unidos da América como uma nação independente. Já existia antes como a colônia britânica e agora surge como um poder independente. E ainda que inicialmente surja na figura da brandura de um cordeiro, em muitos aspectos positivos havia nesse poder, ele vai se transmutando para o quê? Para o dragão, por uma figura então imperial, uma figura que usa então do seu poder, da sua violência e assim por diante. E por fim é profetizado esse fato dessa união dessa segunda besta com a primeira. Algo que na sua origem não faz muito sentido, uma vez que foi uma nação fundada por protestantes que estavam fugindo da perseguição papal.
E aí, quando nós vemos nessa linha, vemos essa união, e agora essa imagem da besta é formulada por um protestantismo apóstata, que agora concede um ato de homenagem ao papado, à primeira besta. Então, uma cópia, é esse o sentido de imagem da besta. E é imposto, então essa lei opressiva sobre todos, a ponto de serem proibidos de comprar ou vender aqueles que não tiverem o sinal da besta. Esses eventos têm sido destacados pelo Adventismo há muitos anos e parecem em contraste, muitas vezes, com avanços que ocorreram desde dessa época aí que nós estamos falando, da Idade Média, com o avanço das democracias, das repúblicas, dos direitos individuais e tudo mais. O último texto bíblico nós vamos ler para concluir essa parte, irmos aos textos do Espírito de Profecia, está em Apocalipse 16:13. É aquele ponto que tinha comentado, são os 3 poderes. Aqui fala, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então aqui nós podemos incluir nesse primeiro poder tanto a besta que sobe do abismo, ou o dragão, depende da sua roupagem, é um dos poderes. Esse poder espírita, ateísta e tudo mais que envolve nessa ligação. Depois da boca da besta, aquela primeira que sobe do mar é o poder papal. E a boca do falso profeta, a segunda besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América, numa figura agora da parte religiosa em si, não a nação, mas sim a religião desse país, o protestantismo apóstatas, é chamado aqui de falso profeta, nesse verso aqui de Apocalipse. Então, um ponto central de todo esse assunto, quando nós vamos falar de liberdade, num conceito bem moderno mesmo, tudo isso surge com os Estados Unidos. Por isso que nós temos o grande conflito, na página 295, Ellen White declarando que no grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a Carta de seus Direitos, a Declaração de Independência, afirmavam, falando dos pais fundadores, então aqui desconsideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que não podem ser perdidos, encontrando-se entre estes a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E a Constituição garante, nos termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. E diz ainda, o Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Por isso que Ellen White trabalha na sua obra-prima Grande Conflito, o conceito que os Estados Unidos formular essa lei que está profetizada em Apocalipse 13, só fará isso em violação ao quê? A sua Constituição. Então, os Estados Unidos, diferente de outros países, tal como o Brasil, só teve até hoje uma Constituição. Nunca foi alterada, são mais de 200 anos, então, com a mesma Constituição. E, além disso, eles reconhecem algo que antecede a uma Constituição, que são as leis naturais, de modo que certos direitos inalienáveis, que a pessoa já nasce com esses direitos. E aqui tudo isso é reconhecido. E, no entanto, passo a passo nós vemos eventos que se aproximam do momento que romperá completamente com esses direitos.
No Grande Conflito, na página 201, diz que proteger a liberdade de consciência é dever do Estado. Olha só que interessante. O Estado tem um papel na parte religiosa de consciência das pessoas. É proteger essa liberdade. E a continuação fala, e isto é o limite de sua autoridade em matéria de religião. É isso e para aí. Proteger a liberdade. No Quinto Testemunho para a Igreja, página 236, diz que o mundo é contra nós. As igrejas populares são contra nós. As leis da terra em breve serão contra nós. Se já houve tempo em que o povo de Deus devesse unir-se, é agora esse tempo. Então ela mostra como tudo é o quê? Contrário ao povo de Deus. As leis, em grande medida, estão impedindo ainda um maior mal. E chegará o tempo que nem elas teremos a nosso favor. Mas é importante um outro aspecto aqui abrir agora. Sexto Testemunho para a Igreja, página 394, fala do cuidado que devemos ter com nossas palavras. Devemos descartar dos nossos escritos e palestras toda expressão que, tomada isoladamente, poderia ser mal interpretada e tida por contrária à lei e à ordem. Tudo deve ser cuidadosamente pesado para não passarmos por fomentadores de deslealdade à nossa pátria e às suas leis. Então devemos ser o quê? Bons cidadãos. Nós vamos obedecer às leis do país. Só haverá uma desobediência à medida que isso conflitar o quê? Com a lei mais alta, a lei de Deus. Aí sim podemos entrar nesse ponto, mas fora isso seremos bons cidadãos. Aqui diz, não é exigir de nós que desafiemos as autoridades. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Mas não apressemos esse momento por meio de procedimento imprudente que desperte animosidade e luta. Tempo virá, olha só agora o que ela profetiza aqui. Tempo virá em que expressões descuidadas de caráter denunciante, displicentemente proferidas ou escritas por nossos irmãos, serão usadas por nossos inimigos para nos condenarem. Aqui diz ainda, não serão usadas simplesmente para condenar os que a proferiram, mas atribuídas a toda a comunidade adventista. Nossos acusadores dirão que em tal e tal dia um dos nossos homens responsáveis falou assim e assim contra a administração das leis do governo. Muitos ficarão admirados ao ver quantas coisas foram conservadas e lembradas, as quais servirão de prova para os argumentos dos adversários. Muitos se surpreenderão de como foi atribuído às suas palavras um significado diferente do que era a sua intenção. Então, quando nós lemos esse texto, eu fico pensando que na época de Ellen White talvez não seria tão fácil imaginar como que eles pegariam, palavras, saberiam exatamente quando foi proferido. Hoje, o que é deixado de mão beijada para os inimigos através das redes sociais, podemos ver como que eles vão pegar o quê? Em tal dia, em tal hora você falou isso, escreveu isso, e vai estar lá, tudo registrado contra nós. No Nono Testemunho para a Igreja, na página 240, diz que muitas e muitas vezes me foi dada a mensagem de que não devemos, a menos que seja positivamente necessário para vindicar a verdade, dizer, especialmente em relação a pessoas, uma palavra, nem publicar uma sentença que possa instigar nossos inimigos contra nós e despertar suas paixões até a incandescência. Nossa obra logo será impedida e logo virá sobre nós o tempo de angústia, tal como nunca houve, do qual pouca ideia temos. Não adianta ter uma ideia romântica
né, que vai ser uma coisa tranquila, vamos sair em defesa da liberdade, será tudo fácil. Será uma angústia, uma crise terrível, que só palidamente a gente tem uma noção de quantos meios, com o avanço tecnológico e tudo isso, haverá à disposição dos nossos inimigos para nos combater, para nos destruir. Mas retomando aquele conceito que nós falamos de um dos poderes, aquele poder do dragão, da besta sobe do abismo, que traz aí o ateísmo, o evolucionismo, o comunismo, espiritismo, todos esses conceitos seculares, nós vemos então Ellen White falando das sementes, as raízes disso tudo, trazidas a partir da Revolução Francesa, como comentamos. Ela fala no livro Educação, página 228, que a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas. A centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem os poucos que nelas tomam parte, a expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Tais são as influências a serem enfrentadas pelos jovens hoje. Para ficar em pé em meio de tais convulsões, devem hoje lançar os fundamentos do caráter. Então, na Revolução Francesa, principalmente naquele período do reinado do terror dos jacobinos, então nós tivemos lá o varrer de todas as leis terrestres também. Aquele que no dia anterior tinha degolado alguém lá, passado então a execução sumária no dia seguinte era ele que estava sendo morto. Então nós vemos que não havia controle algum, virou uma anarquia naquela condição. Então, aquele que era um dos líderes, guilhotinando os outros, no dia seguinte ele estava sendo morto. E nós vemos que antes disso, de acontecer a Revolução, havia injustiças sociais na França, muitas, terríveis. O rei da França, em seu absolutismo, deixava na miséria praticamente a população toda. E é isso que aqui Ellen White fala. Por um lado, a centralização de poder, de dinheiro, na mão de poucos, muito poucos. E do outro lado, agora os pobres em vingança se voltando e se vingando contra esses poderes. É isso que aconteceu na França. E o mundo está, a passos largos, avançando para isso. Essa pandemia agora que estamos passando só agravou mais a situação ainda de acúmulo de riqueza nas mãos de poucos e a pobreza, a miséria para quase todos. Então nós vemos que o mundo, aquilo que foi dado à França em miniatura, será a nível global agora, não só em termos financeiros, econômicos, como comentamos, mas as ideias, os ensinos são espalhados por todo lado. É isso que nós encontramos aqui. Em relação às ideias socialistas, comunistas, Ellen White as combate claramente no Quarto Testemunho para a Igreja, página 552, onde ela diz o seguinte: não é plano de Deus que a pobreza desapareça do mundo. As classes sociais jamais deveriam ser igualadas, pois a diversidade de condições que caracteriza os seres humanos é um dos meios pelos quais Deus tem pretendido provar e desenvolver o caráter. Muitos têm insistido com grande entusiasmo que todos os homens deveriam ter parte igual nas bênçãos temporais de Deus.
Mas este não era o propósito do Criador. Seria a maior desgraça que já sobreveio à humanidade se todos devessem ser colocados em posição de igualdade em possessões terrenas. Ellen White, inspirada por Deus, sabia muito bem os resultados nefastos da tentativa de colocar na prática esse igualitarismo, de modo que ela sabia que o resultado não seria o bem das pessoas. Haveria sempre a necessidade de alguém estar num poder absoluto para definir como criar essa igualdade. Fora isso, como se alcançaria isso? Então, se buscam déspotas esclarecidos para aplicar isso sobre o resto das pessoas. Aqui, então, há, na parte do propósito de Deus, diferenças de classes sociais, pessoas com mais dinheiro, pessoas com menos dinheiro. Claro que não é da vontade de Deus as pessoas na miséria. E por isso que aqueles que têm dinheiro devem o quê? Dedicar parte dos seus bens, dinheiros, para aplacar o sofrimento do seu próximo. Então é dado aos pobres. Então Jesus fala, né, que os pobres sempre a igreja teria para então fazer um trabalho em favor deles. E aqui nós vemos que de fato não é do propósito haver-se buscar isso, e seria então, aqui é dito, algo muito temeroso se buscar isso. Os resultados seriam grande desgraça. E por um lado, se nós falamos sobre todas essas influências de ordem mais secular, fora do cristianismo, digamos assim, no Grande Conflito, na página 386, é destacado, por outro lado, como estará a cristandade a essa altura. Haverá influência na sociedade? Haverá. Não vai haver todo mundo ateu, secular, não. As escrituras espirituais não falam disso. Falam de uma influência relevante na sociedade da religião, inclusive, em especial, do cristianismo, mas de maneira lamentável, como nós vamos ver aqui. Professar uma religião tornou-se moda no mundo. Olha o que Ellen White fala. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja como meio de alcançar o respeito e confiança da sociedade e promover os seus interesses mundanos. Olha só. Então, classes altas, políticos, pessoas poderosas aparentam uma roupagem de cristianismo também, porque isso traz a eles o quê? Uma certa respeitabilidade em certos círculos. Ganha a confiança das pessoas para alcançar os seus interesses escusos. Procuram assim cobrir sobre o manto do cristianismo todas as suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter mais popularidade e proteção. Por que que essas igrejas são ricas, fortes, influentes? Porque elas batizaram aquela classe de mundanos. E eles emprestam seu prestígio para a igreja. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Parece que ela está vendo agora, hoje, né? Vendo a situação como é. Os adoradores vestem-se com luxo e de acordo com a moda. Elevado salário é pago ao talentoso pastor para entreter e atrair o povo. Qual que é o papel dele? De showman. Entreter as pessoas. Seus sermões não devem tocar nos pecados populares,
mas deverão ser suaves e agradáveis aos ouvidos da aristocracia. Deste modo, ímpios de elevada posição são alistados nos registros da igreja e os modernos pecados escondidos sobre o véu da piedade. Então, como que ficará ao final? Haverá uma união de católicos, protestantes e mundanos. As três influências estarão unidas. Grande Conflito 588 diz o seguinte: a linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele, e Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo, e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para a fileira do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos, juntamente aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nessa aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Eu queria destacar, irmãos, que ao falarmos dessas instituições, essas representações que estamos fazendo aqui, não estamos falando dos indivíduos, que todos eles são pessoas más, nada disso. O que nós estamos tratando é de ideias, do que representam esses poderes, o que representaram lá no passado na história e o que representarão agora nessas cenas finais da história. É importante destacar que Deus tem um povo dentro das igrejas caídas. E por isso haverá um último convite divino: sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados. Então será dada essa advertência final, para que os fiéis não fiquem mais lá. Essa missão já se inicia desde agora, com a mensagem do segundo anjo, denunciando o cair de Babilônia e, portanto, a necessidade de sair. Mas isso tudo culminará na crise final. Aqui nós encontramos, então, o fato de que todos estarão enlaçados pelo Espiritismo. Esse será o laço de união por detrás de tudo. E haverá sinais, prodígios, e tudo isso enganará todas essas classes. Então, desse modo, não veremos nos últimos dias a religião ou o cristianismo que seja dominando o mundo todo, ou o ateísmo dominando todo mundo, o secularismo. Não, mas haverá uma união dessas forças ao final. É isso que nós encontramos na revelação. Mas retomando aquele ponto sobre as leis terrestres e os agentes políticos, então, olha que interessante o que Ellen White declara no Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 202 e 203. Vi que o Senhor tem ainda que ver com as leis do país. Enquanto Jesus está no santuário, o refreador Espírito de Deus é sentido por governantes e pelo povo. Mas Satanás domina em grande parte a massa do mundo. E não fossem as leis do país, experimentaríamos muito sofrimento. Então, Ellen White está mostrando que ainda, apesar de muitas vezes haver leis injustas, leis que não são totalmente corretas, é muito melhor do que fosse uma anarquia completa. Experimentaríamos muito mais dificuldades. Diz aqui ainda: vi que alguns têm preconceitos contra nossos governantes e contra as leis, mas se não fossem as leis, este mundo estaria em condição terrível. Deus refreia os nossos governantes, pois o coração de todos está em suas mãos. Estabelecem-se limites para além dos quais não podem ir. Muitos dos governantes pertencem ao número dos dirigidos por Satanás. Mas vi que Deus tem os seus agentes,
mesmo entre os governantes, e alguns deles se converterão ainda à verdade. Estão agora desempenhando a parte que Deus deseja que desempenhem. Quando Satanás atua por meio de seus agentes, fazem-se propostas que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande mal. Os anjos bons atuam nesses agentes de Deus para que se oponham a essas propostas com razões fortes, as quais não podem resistir os agentes de Satanás. Uns poucos dos agentes de Deus terão poder para bater grande massa de males. Assim, a obra prosseguirá até que a terceira mensagem tenha realizado sua obra, e por ocasião do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão a oportunidade de receber a verdade, e alguns deles se converterão e atravessarão com os santos o tempo de angústia. Quando Jesus deixar o Santíssimo, seu espírito revelador será retirado dos governantes e do povo. Serão deixados ao controle dos anjos maus. Então serão feitas, por conselho e orientação de Satanás, leis que, se não fosse muito breve o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então, quando nós vemos esses textos, é impressionante como que Deus hoje está atuando, impedindo o maior mal. De modo que aqui é dito que muitas vezes os agentes de Satanás, eles apresentam certas leis, certas coisas que são impedidas por outros agentes que Deus tem lá para impedir. É uma minoria, mas eles conseguem, aqui diz que com razões fortes, resistir a isso. E é impedido o maior mal, porque é necessário que esteja desimpedido até que venha o alto clamor do terceiro anjo. Aqui é dito que muitos terão a oportunidade até mesmo de conhecer a verdade, nesse momento que a mensagem crescerá e será pregada amplamente por todo lado. E aqui nós vemos, em relação às leis, como que elas impedem um maior mal também. E Deus está limitando, mesmo os governantes maus. Deus impede, eles não permite que eles vão além do que Ele estabeleceu. E agora o próximo ponto é justamente analisarmos, o que pouco ainda analisamos, é sobre a besta que sobe do mar, Roma papal. O que nós temos em relação a isso e que papel desempenhará no final. E veremos ainda aqui um outro elemento interessante ao final dos textos. Primeiro texto no Grande Conflito 571, e nós vamos pegar trechos também da 572, 573 e por fim 581 trecho também. Diz assim: a Igreja de Roma apresenta hoje ao mundo uma fronte serena, cobrindo de justificações o registro de suas horríveis crueldades. Vestiu-se com roupagens de aspecto cristão, não mudou, porém. Todos os princípios formulados pelo papado em épocas passadas existem ainda hoje. As doutrinas inventadas nas tenebrosas eras ainda são mantidas. Ninguém se deve iludir. Não houve mudança, alteração. São as mesmas ideias, mesmas doutrinas e dogmas. O papado que os protestantes hoje se acham tão prontos para honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam com perigo de vida, a fim de denunciar sua iniquidade. Possui o mesmo orgulho e arrogante presunção que dele fizeram Senhor sobre reis e príncipes, e reclamaram as prerrogativas de Deus. Seu espírito não é menos cruel e despótico hoje do que quando arruinou a liberdade humana e matou os santos do Altíssimo. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpre o seu propósito.
mas sobre a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Então, se adapta tal como o camaleão ao seu ambiente, mas é a mesma figura. Uma vez que perdeu aquele poder temporal que havia antes de 1798, e inclusive antes da Reforma Protestante mais ainda, uma vez que perdeu aquilo, mudou a sua roupagem, mas tendo a oportunidade de retomar tal poder, as mesmas atitudes se repetirão. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois, aí ela explica, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Então é aquela velha história que a gente fala, né? A igreja que vai e tenta converter o mundo e o mundo que converte a igreja. Aqui não é que o catolicismo se aproximou do protestantismo, mas o protestantismo se aproximou do catolicismo a tal ponto, irmãos, que há muitos e muitos casos em nossos dias de pessoas se convertendo ao catolicismo, voltando para a Igreja Católica, porque vem uma maior unidade, uma maior fixação das doutrinas de maneira coerente, então assumem todo esse sistema e ignoram uma suposta confusão de ideias no protestantismo e tudo mais. E agora então diz o seguinte: tendo estado as igrejas protestantes à procura do favor do mundo, então as igrejas protestantes buscaram o mundo. A falsa caridade lhes cegou os olhos. Não vem senão... Olha, essa frase de Ellen White é algo assim de nós nos assustarmos. Não vem senão que é direito julgar bem de todo mal, e como resultado inevitável, julgarão finalmente mal de todo bem. É o chamar doce amargo e o amargo doce. Uma inversão de valores, de princípios aqui apresentada. Aceitou o mal e, por fim, considerará o bem como algo mal. É inevitável, que ela fala, o resultado é a consequência inevitável. Em vez de permanecer em defesa da fé que uma vez foi entregue aos santos, estão hoje, por assim dizer, justificando Roma, por motivo de sua opinião inclemente para com ela, e rogando perdão pelo seu fanatismo. Fomos exagerados demais, extremistas demais no passado. Julgamos muito duramente. Não é bem assim as coisas. E aqui agora é dito o seguinte, que uma numerosa classe, mesmo dentre os que consideram o catolicismo sem favor, pouco perigo percebem seu poderio e influência. Olha só, agora Ellen White fala de uma numerosa classe que não vê com favor o poder papal, mas que não vê também muito perigo nesse poder. Muitos insistem em que as trevas intelectuais e morais que prevaleceram durante a Idade Média favoreceram a propagação de seus dogmas, superstições e opressão, e que a inteligência maior dos tempos modernos, a difusão geral do saber e a crescente liberalidade em matéria de religião vedam o avivamento da intolerância e tirania. O próprio pensamento de que tal estado de coisas venha a existir nesta era esclarecida é ridicularizado. É verdade que grande luz intelectual, moral e religiosa resplandece sobre essa geração. Das páginas abertas à santa palavra de Deus tem se derramado luz do céu sobre o mundo, mas cumpre lembrar que quanto maior a luz concedida, maiores as trevas dos que a pervertem ou rejeitam. Então, é muito significativo aqui que as pessoas então julgam assim, isso são tempos passados,
Isso nunca mais vai acontecer. Olha as nossas leis, os direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade religiosa. Nada disso vai acontecer, pois nós estamos vivendo o quê? Numa era esclarecida. Ellen White fala o seguinte: uma época de grandes trevas intelectuais demonstrou-se favorável ao êxodo do papado. Provar-se-á ainda que um tempo de grande luz intelectual é igualmente favorável a seu triunfo. E ela diz, nessa geração, olha a advertência a todos nós nessa manhã, nessa geração muitos há cujos olhos se tornam ofuscados pelo resplendor das especulações humanas da falsamente chamada ciência. Não percebem a rede e nela caem tão facilmente como se estivessem de olhos vendados. É o intuito de Deus que as faculdades intelectuais do homem sejam tidas na conta de um dom proveniente de seu Criador e empregadas no serviço da verdade e da justiça. Mas, quando são acariciados o orgulho e a ambição, e os homens exaltam as suas próprias teorias acima da palavra de Deus, pode então a inteligência causar maior dano que a ignorância. Assim, a falsa ciência da atualidade, que mina a fé nas escrituras sagradas, mostrar-se-á tão bem sucedida no preparar o caminho para a aceitação do papado, com seu formalismo aprazível, como fez a retenção do saber ao abrir o caminho para o seu engrandecimento na Idade Média. É algo, assim, tremendo de nós analisarmos como que esse palco está sendo montado diante de nossos olhos, de modo que alguns textos que muitas vezes líamos no passado, no grande conflito, na Bíblia, e não entendíamos direito como que aquilo ia se concretizar. E nós vemos cada vez mais que você consegue vislumbrar o cenário final, como que estará. Aqui é dito, então, que muitos serão enlaçados por essa rede da falsa ciência. Aqui é dito que a inteligência pode causar maior dano que a ignorância. Aqui é dito, então, que essas teorias nefastas contra a palavra de Deus, elas têm um efeito deletério, nefasto, maior do que foi a ignorância da Idade das Trevas. Aqui diz que nós devemos usar essas faculdades intelectuais, devemos desenvolvê-la, mas reconhecer que tudo isso vem o quê? Do nosso Deus Criador, e devemos exercer ela em favor da verdade e da justiça. Mas aqui diz que muitos aceitam então essa falsa ciência, a fé nas Escrituras Sagradas é minada e assim é preparado o caminho para os últimos lances. Ellen White diz que quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Por fim, será esse o resultado. Progressivamente haverá essa perseguição por parte, então, daqueles que se apegarem à Bíblia e ela somente, de modo que incorrerão em censura e perseguição, a ponto de chegar um momento que haverá uma pena de morte contra estes. Será emitido um decreto de morte para estes que vão ser chamados contra a lei e a ordem, responsáveis pelas pragas estarem caindo. Um Deus que está irado contra estes que são poupados. Esses são os lances finais. E eu concluo com uma frase final de Ellen White, que está no Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 95. Sejamos
tão fiéis aos princípios como a bússola o é ao polo. Que tenhamos o norte bem estabelecido em nossa vida. Que o nosso Deus e a sua revelação esteja em primeiro lugar. Que nenhum tipo de teoria, então, venha tomar o lugar. Que nesses momentos finais da história terrestre, não sabemos o quão próximo estamos. Isso não nos é sabido, mas sabemos que o preparo deve ser hoje. Breve, ninguém sabe quão breve, passará o nosso caso, lá no santuário celestial. Será julgado o nosso caso para a vida eterna ou morte eterna. E desse modo, diante disso tudo, devemos refletir se queremos estar entre aqueles fiéis dos últimos dias que defenderão a verdade e a justiça, ou estaremos então do lado daqueles que preferiram as teorias humanas, preferiram uma roupagem então de religiosidade, mas não a eficácia da piedade que encontramos através da regeneração que o Espírito Santo efetua em nossa mente. Deus seja louvado por todas essas verdades, e o meu desejo de oração é que possamos estar firmes, de modo que estejamos entre esse pequeno grupo, esse pequeno povinho que estará então erguendo a lei de Deus dos 10 mandamentos naqueles últimos dias. Amém. Amém.